Dando continuidade aos nossos cadernos de inteligência artificial, nós vamos verificar agora como é que os problemas de satisfação de restrições podem se beneficiar dos algoritmos de busca local. A pergunta que nós fazemos é: será que os algoritmos de busca local podem auxiliar a resolução de problemas de satisfação de restrições? Então vamos lá. A resposta a essa pergunta é que sim, é possível solucionar problemas de PCR usando a busca local. Não somente isso, mas também nós verificamos que a solução de problemas de PCR usando a busca local é muito eficiente. Nós podemos utilizar a busca local para solucionar esses tipos de problemas e isto é feito frequentemente. Para que a gente possa utilizar a busca local, nós precisamos que todas as variáveis estejam atribuídas. Então, nós não vamos atribuindo valores para as variáveis paulatinamente. Nós atribuímos valores a todas as variáveis. Isso implica que alguns valores não serão consistentes, ou seja, eles serão inconsistentes. Eles não satisfarão todas as restrições. Então, nós partimos para o teste de meta. O teste de meta não é simplesmente uma atribuição completa, como nós vimos no vídeo anterior, mas ele é exatamente o fato de que todas as restrições estejam satisfeitas, uma vez que a atribuição já é completa, todas as variáveis já estão atribuídas. Quando nós vamos selecionar uma variável para mudar de valor, obviamente que se todas as variáveis estão atribuídas e algumas delas geram conflito, obviamente que nós temos que, de alguma forma, mudar o valor das variáveis que estejam em conflitos. E, portanto, a variável que nós selecionamos dentro do processo para mudar de valor é exatamente aquelas variáveis que estejam em conflitos. O que nós fazemos? O algoritmo de satisfação de restrições usando busca local costuma usar uma heurística chamada heurística dos conflitos mínimos. Nessa heurística, nós escolhemos valores que violam o número de restrições possíveis, ou seja, escolhido o valor a ser atribuído para a variável que minimize o número de conflitos ou o número de restrições violadas. Esta variável escolhida aleatoriamente entre aquelas que geram conflitos ou restrições violadas são atribuídas a esses valores, ou seja, esses valores são atribuídos a essas variáveis. Como exemplo, nós podemos observar aqui no problema das N rainhas. Imagine que você colocou as rainhas dispostas verticalmente. Então, você está deslocando as rainhas nas colunas na tentativa de encontrar uma solução. Obviamente, todas as colunas possuem uma rainha, ou seja, todas as variáveis, que no caso são as colunas, possuem uma atribuição, ou seja, uma posição para a rainha. Então, nós colocamos aqui aleatoriamente para começar o nosso processo. E nesse início, nós verificamos que existem 5 conflitos. Se nós escolhermos aleatoriamente entre todas as rainhas, já que todos estão em conflito, escolhemos a rainha número 2, nós verificamos que a posição que minimiza o número de conflitos é exatamente a posição da primeira coluna. A seguir, escolhendo novamente uma das rainhas que esteja em conflito, no caso aqui o número 3, e colocando na última posição, nós verificamos que minimizando os conflitos, nós chegamos a uma solução. É assim que o algoritmo dos mínimos conflitos funciona. A vantagem da utilização da heurística dos conflitos mínimos é porque nós podemos solucionar N rainhas em tempo quase constante para um valor muito alto do N. Então, nós poderemos utilizar grandes tabuleiros, grandes conjuntos de rainhas e mesmo assim obter uma resposta praticamente em tempo constante. Então, vamos agora ao nosso código. Bom, vamos começar com o nosso caderno e vamos aqui importar algumas bibliotecas que são necessárias para as funções que vamos desenvolver. Aqui nós temos a biblioteca copy do Python, que vai ser utilizado para criar cópias das estruturas de dados. Aqui a biblioteca random, que vai ser utilizada para gerar números aleatórios. E o nosso matplotlib, que vai ser usado para traçar alguns gráficos que nós vamos precisar
aqui no nosso trabalho. Agora nós vamos criar uma função chamada gera tabuleiro. Essa função nada mais faz do que gerar a configuração aleatória de um tabuleiro. Nós podemos verificar o seguinte: cada um desses números representa exatamente a coluna em que está a rainha naquela linha específica. Então, aqui na primeira linha, ou na linha 0, a rainha estaria na coluna 6. Na linha 2, ou na segunda linha 01, a rainha está na coluna 3. Na linha 2, a coluna está na posição 1, e assim por diante. Essa é a configuração do nosso tabuleiro. Para a gente imprimir o tabuleiro corretamente, ou seja, para a gente ter uma visualização dele, a gente pode criar uma função imprime tab, por exemplo, que vai nada mais nada menos do que imprimir o tabuleiro na forma de uma matriz, que é mais agradável visualmente. Vamos colocar aqui como exemplo. Aliás, vamos colocar aqui como exemplo exatamente esse tabuleiro aqui. Então a gente já vai poder visualizar ele aqui. É mais ou menos dessa forma que as rainhas estariam dispostas nesse tabuleiro recém-gerado. Então, para que serve a função gera tabuleiro? A função gera tabuleiro serve para gerar configuração representativa de um tabuleiro de xadrez. Agora vamos criar uma função chamada conflitos. Essa função é nada mais, nada menos que calcular os conflitos entre as diversas rainhas, ou seja, que rainhas estão eventualmente na mesma coluna, que rainhas eventualmente estão na mesma diagonal, já que as rainhas não estarão absolutamente na mesma linha, porque pela construção do tabuleiro nós já colocamos uma rainha em cada linha. Então elas poderão estar na mesma coluna, poderão estar na mesma diagonal. Se você subtrair os índices das colunas, das diagonais, e os números delas na lista, e se derem iguais, nós observamos que elas estão em diagonal. Então é fácil verificar se duas rainhas estão na mesma diagonal. Essa fórmula aqui nos dá isso. E se elas forem o mesmo valor na lista, é porque elas estão na mesma coluna. Então essa a parte aqui dá isso. Se isso acontecer, nós fazemos um laço testando uma com todas as rainhas com todas as rainhas. Se isso acontecer, nós aumentamos o número de ataques. Nós colocamos os ataques numa lista, essa lista sol aqui. Então, cada rainha deverá ter na lista sol aqui a quantidade de ataques na sequência em que ela aparece. Então, isso aqui vai nos dar exatamente o número de ataques, o número de conflitos associados a cada rainha. O nosso problema vai acontecer agora quando nós precisarmos calcular a posição que deve ser dada a uma linha específica, ou seja, que coluna a rainha vai estar nessa linha para que os conflitos sejam minimizados. Então, nós vamos criar uma função que implementa exatamente isso, ou seja, essa função é o núcleo central da heurística dos conflitos mínimos. Então, ela faz o quê? Ela simplesmente recebe o tabuleiro em uma linha, né? Calcula os conflitos, né? Como assim? Ela atribui, por exemplo, para essa linha específica, os valores em sequência de 0 até o comprimento do tabuleiro. Então, ela vai distribuir esses valores, ou seja, é como se ele estivesse colocando a coluna primeiro na primeira coluna dessa linha, depois na segunda coluna dessa linha, depois na terceira coluna dessa linha, como se nós estivéssemos deslizando a rainha ao longo de uma linha específica. E a seguir, cada vez que há modificação, nós calculamos os conflitos. E, calculados os conflitos, nós acrescentamos esses conflitos à lista de conflitos. Bom, obviamente, quando nós terminarmos tudo isso aqui, esse conflito vai estar com todos os conflitos de todas as configurações possíveis. Obviamente, então, para que a gente selecione uma rainha específica, porque é a que nós vamos mexer, basta que a gente selecione uma, né, aleatoriamente, né, vamos escrever random, usando aqui a função random choice do Python, dentro da lista de conflitos. Então, nós escolher aleatoriamente uma dentro das listas de conflitos e
Obviamente que isso acontecerá se uma dessas rainhas tiver o menor conflito possível. Então, repetindo, criamos uma lista dos conflitos, verificamos e selecionamos uma linha, para uma linha, né? Selecionamos para uma linha, qual é a coluna, ou seja, o I, onde os conflitos são exatamente os mínimos, ou seja, nós pegamos uma linha, colocamos a rainha em cada uma das colunas, verificamos em quais colunas ela atinge o valor mínimo e selecionamos aleatoriamente uma delas, caso sejam mais de uma coluna em que haja o mínimo de conflitos. Agora nós vamos fazer o algoritmo dos conflitos mínimos propriamente dito. Nesse algoritmo nós criamos uma variável conflitos, geramos o tabuleiro, e para cada iteração, como nós temos aqui, essa função recebe o n, que é o número o tamanho do tabuleiro, e o número máximo de iterações. Então nós vamos colocar aqui um valor suficientemente grande para que o problema seja resolvido. Criamos uma lista de conflitos, geramos um tabuleiro, esse tabuleiro que vai ser otimizado, calculamos em cada iteração o número de conflitos, o total de conflitos, que é a soma da lista de conflitos, colocamos isso nos conflitos, ou seja, temos um primeiro valor. Se isso for zero, nós obviamente encontramos a solução e retornamos a solução. Acabou o problema aqui. Se não retornarmos a solução nessa linha, devemos escolher uma linha aleatoriamente entre todas as linhas que possuam conflitos maior que zero, ou seja, uma das linhas que tem conflito. Nessa linha que tem conflito, nós calculamos a posição dela para gerar os mínimos conflitos possíveis, usando a heurística dos mínimos conflitos. E esse laço recomeça. Recalcula os conflitos, começa tudo de novo, seleciona uma linha, recalcula e fica mudando isso até que a solução seja zero, ou o número máximo de iterações seja alcançado. É um algoritmo bem simples, bem pequeno, fácil de implementar, mas bastante eficiente. Então, vamos ver aqui, vamos testar, né? Antes de testar, nós vamos criar uma pequena função para desenhar a evolução dos conflitos. E nada mais fácil do que receber a lista da evolução dos conflitos e plotar ela versus as iterações. O x vai ser um número variando de 0 até o número máximo de iterações, vai ser de 0 até o comprimento da lista de conflitos. Nós vamos plotar usando a função plot. O eixo x será iterações, o eixo y será os conflitos. Observe que na função anterior eu guardei esses conflitos aqui, ó, confs, e quando ela termina, a função ela retorna os conflitos aqui. Então, esse conflito que retorna aqui dessa função pode ser usado para desenhar um gráfico. Vamos criar a função para fazer os testes. Eu chamei aqui de roda. Ela roda o CSP menos conflitos, que é aquela funçãozinha aqui de cima. Ela recebe números das variáveis exatamente para receber os conflitos, a lista dos conflitos, a evolução dos conflitos. Imprime o tabuleiro, a solução, se é solução, se é falha. Desenha o gráfico dos conflitos e imprime o próprio tabuleiro. Agora vamos testar para o tabuleiro 4x4. Encontrou a solução bem rápido, em apenas 2 iterações, né? Então está aqui o desenho da solução para o tabuleiro 4x4. Vamos tentar o tabuleiro 8x8. Estou colocando aqui 1000, mas poderia ser bem menos, vamos estar 100 aqui. 100 iterações máximas. Olha, encontrou a solução em 35 iterações, basicamente. Está aqui a solução. Vamos tentar em 20, a gente sabe, será que ele consegue rápido? Vamos colocar aqui 20 e tentar, sei lá, 200 iterações máxima. Opa, encontrou a solução, um pouco mais de 60 iterações. Tabuleiro 20x20. Então, não está vendo, não estou fazendo corte aqui no vídeo, então você pode ver que o tempo que ele levou é muito pequeno, né? Vamos tentar aqui um pouco maior, 40. Demorou um pouquinho mais, mas temos aí. Então você com esse código pode continuar fazendo os testes aí.
1.000, 10.000 e assim por diante. Aqui nós vimos que para 40 por 40, o tabuleiro 40 por 40, nós levamos aproximadamente por 150 interações, né?